Olá para você de Indaiatuba, Salto, Itu, toda a região. Nós estamos aqui mais uma vez integrados pelo canal 26 do HF da TV Indaiá ou ainda pela internet em nosso canal no YouTube. O Papo Livre, como eu disse, está no ar. Eu sou Jair Italiani, aqui comigo a Josiane Zanardi Parodi, advogada. Ela já esteve aqui conosco em outro programa. Nós falávamos na época sobre as regras de aposentadoria. E hoje nós vamos falar de um outro assunto que é muito interessante também, que é a questão do fundo de garantia por tempo de serviço. Geralmente é um dinheiro que o governo costuma fazer uma farra do boi com esse dinheiro, pelo menos nos últimos 13 anos foi uma farra desenfreada com o dinheiro do fundo de garantia, e aí aquela história, quando você quer o dinheiro, ele tem que estar lá à sua disposição. E nem sempre está tendo a recomposição vamos dizer assim, o dinheiro é empregado, ele deveria render como se fosse uma poupança e o dinheiro voltar para o trabalhador, e nem sempre isso acontece. Ou se acontece, não na proporção que o mercado paga. Sempre tem uma discussãozinha nessa história aí. Tanto é verdade que desde 1990 e alguma coisa, a correção feita do Fundo de Garantia está por um índice equivocado, a Caixa remunerando a menor o trabalhador. Jô, obrigado mais uma vez pela participação e vamos lá falar sobre esse glorioso Fundo de Garantia, que ele garante, mas peronomútil, né? Conta pra gente aí como é que é essa história, até quando aliás, desde quando que o Fundo de Garantia passou a ter uma correção equivocada aí pela Caixa? A lei do Fundo de Garantia prevê que o ajuste dos depósitos vai ser feito pelo índice da TR, que é a taxa referencial. Mas, desde 2000 para cá, essa taxa ela tem sido, na maioria dos meses, até negativa. Nossa! Então, o prejuízo é muito grande, porque ao invés de corrigir, ela está subtraindo. Tá. O trabalhador está ficando no prejuízo. Está perdendo. Está perdendo. Na hora que ele vai pegar esse dinheiro do fundo de garantia, no caso de demissão ou aposentadoria, isso está sem valor, ainda mais para aquele trabalhador que ficou muitos anos numa mesma empregadora. Tem gente que fica 15, 20, 30 anos trabalhando na mesma empresa. Esses trabalhadores são os maiores prejudicados, porque quanto mais demora para sacar, se esses índices estão ruins, mais prejuízo esse trabalhador vai ter. Entendi. Como é que funciona? Quando a pessoa trabalha, ele tem esse fundo de garantia, ele é depositado. Se ele não for demitido por justa causa, ele recebe esse dinheiro quando ele sai, é isso? Sim. O trabalhador, quando é demitido, sem justa causa, com a guia do termo de rescisão, que é homologado, no caso, se ele for trabalhador há mais de um ano, pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho. Se for inferior a um ano, não precisa de homologação. Ele vai até a Caixa Econômica e ele saca o depósito que aquela empresa fez para ele. É aquele lá, o que ficou para trás, se tiver depositado, não? Não. Se ficou alguma coisa retida por falha de liberação anterior, ele só consegue sacar no momento da aposentadoria. Não, mas eu digo, por exemplo, eu trabalhei 10 anos numa empresa, pedi demissão e fui embora. Eu tenho um fundo de garantia lá referente a esses 10 anos. Ah, sim. Nessa hipótese de pedido de demissão, o dinheiro fica retido durante 3 anos. Após 3 anos, você pode retirar esse dinheiro. Se a conta for inativa, né? Se a conta estiver ativa por algum equívoco, você não consegue liberar. Então, é bem burocrático esse procedimento da Caixa. Por que toda essa burocracia? Porque o governo alega que é uma proteção ao trabalhador e que esse dinheiro é como se fosse uma garantia no momento de necessidade. Que quando você precisa, você vai ter que provar que focinho de porco não é tomado e até lá provavelmente você já morreu. Já entendi. Isso. Só que, na verdade, o que acontece é que ele usa o dinheiro do FGTS para muita coisa. O governo usa para financiar habitação, usa para financiar educação e usa para financiar outras tantas coisas que a gente nem sabe que ele está usando. Então, é por isso que ele faz tantas exigências na hora de retirar esse dinheiro do banco, mesmo que isso esteja rendendo muito pouco. Bom, quem teve esse processo aí, quem teve esse problema de 99, 2000 para cá, nós estamos falando aí de 16, 17 anos, que essa remuneração foi errada, quem é que tem que pagar essa diferença? É a empresa, o empregador que
depositava ou é a Caixa que tem que pagar pelo erro que cometeu? É a Caixa. Existe esse processo, que é um pedido para que seja alterado esse índice de correção, que é a TR, para o índice da inflação, que é o INPC. Ou seja, não está se pedindo nada absurdo. É só a correção monetária. Só a correção monetária com o índice da inflação medida em todos os anos. Tem que ser feito um pedido na Justiça. Esse processo é bastante demorado e não há uma decisão definitiva ainda. Todas as ações estão suspensas porque o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu sobre o tema. Existe uma ação no Supremo que que vai ter efeito para todo o país, que está ainda aguardando julgamento. O que o Supremo disser naquela ação... Vai valer para todo mundo. Vai valer para todo mundo. Entendi. Só que isso não tem uma data para acontecer. Até porque eu entendo que se acontecer de ser positiva essa decisão do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça... É Superior ou Supremo? Agora já confundi. Supremo Tribunal Federal. Do Supremo Tribunal Federal. O que vai acontecer? Vai todo mundo correr. Propor uma ação, você já imaginou o tamanho do prejuízo que vai ter a Caixa? Já tem muitas ações, mas também tem muitos trabalhadores que não têm conhecimento dessa possibilidade. Na verdade, todos os trabalhadores que trabalharam de janeiro de 99 até agora, com carteira assinada, com recolhimento de fundos de garantia, têm direito de verificar se há uma diferença a seu favor para ser recebida. Óbvio que aqueles que trabalharam períodos muito pequenos vai ser valores muito irrisórios. Entendi. Mas pessoas que estão no mercado com registro na carteira durante muitos anos, de 99 até agora, há valores bem razoáveis, significativos. Mas varia muito de acordo com o que é depositado, porque não é sobre o saldo. A diferença, na verdade, é sobre o juro. O juro em cima. O juro em cima do depósito efetuado. Então, muita gente fala, eu tinha 100 mil na minha conta, vai ser sobre isso. Não é. É mês a mês a diferença entre o juro aplicado e o juro que está sendo pedido. Tá? Então, é um cálculo bastante complexo até, que a gente tem que fazer, e muita gente tem um valor bem pequenininho para receber e outras pessoas têm valores de que é proporcional, na verdade, ao que está lá. Ao que está lá. O fundo de garantia, por exemplo, a pessoa que tem um fundo de garantia lá, nesse caso, trabalhou 10 anos numa empresa, saiu, foi para uma outra empresa, trabalhou mais 10 anos, foi para outra e nunca recebeu esse fundo de garantia. Se ela quiser, por exemplo, comprar uma casa, ela pode usar esse dinheiro, não é isso? Pode. Ela pode sacar o fundo de garantia. Mesmo que ela esteja trabalhando, ela deve ter um saldo e ela pode sacar para comprar um imóvel. Pode. Ela pode. Na verdade, não é exatamente um saque, né? Na hora do financiamento lá da compra, a Caixa vai fazer o procedimento para retirar esse valor da conta e fazer o abatimento na compra do imóvel. E uma coisa que é necessário ressaltar, que independente dos saques efetuados na conta vinculada do fundo de garantia, por um exemplo, um trabalhador que trabalha muito tempo numa empresa e vai comprar a casa própria e saca todo o FGTS e dias depois, eventualmente, ele é demitido, sem justa causa, a empresa tem que pagar a multa de 40% em cima do que ela tinha lá. Em cima de todo o valor que havia. Não é porque o trabalhador retirou que ele deixou de que ela vai deixar de pagar os 40% sobre aquele saldo. Vamos imaginar que o sujeito tinha lá 50 mil reais, hipoteticamente, ele usou para comprar uma casa. Aí, 2 meses depois, ele foi demitido. Exato. Ela tem que pagar esses 40% em cima dos 50 mil reais. Em cima dos 50 mil. Não seria justo com o trabalhador, porque ele estaria usando esse dinheiro por uma necessidade, que é a compra da casa própria, ele ser penalizado numa eventual demissão. E isso não é só em situações eminentes ao saque. Pode-se passar anos que o depósito dos 40% no momento da demissão tem que incluir aquele saque feito lá atrás. Não, deixa eu entender. Vamos lá, é nos 50 mil. Eu demoro mais 2 anos, e aí eu sou demitido, aí
o referente a esses 2 anos, mais os 50 mil? Exatamente. Ah, entendi. É sobre todo o valor. Entendi. E, por um exemplo, os aposentados têm uma condição diferenciada. O aposentado que continua trabalhando com registro em carteira, ele pode mês a mês ir na Caixa Econômica e sacar o fundo de garantia. O fundo de garantia. Ah, ele pode ir mês a mês, ou ele pode ir a cada 6 meses, ou ele pode ir quando ele quiser, quando ele tiver necessidade. No momento da demissão, a multa de 40%, se for devida, vai ter que ser paga sobre o período todo. Tá. Independente de quantos saques esse trabalhador Se ele trabalhou efetuou. 2 anos, fez 24 saques, não importa. Não importa. O dinheiro que deveria estar lá tem que ser computado. Para pagar a multa dos 40%. Tem, exatamente. Tá. É uma garantia. Agora eu pergunto para você, e como é que a pessoa faz para saber se ela tem fundo de garantia, quanto ela tem, como é que ela faz? Existe um site que funcione? Sim. Na verdade, a primeira coisa é, a pessoa tem que ter trabalhado, registrado certo. De 1999 até o momento. Como eu já falei, pessoas que trabalharam com registro num período muito pequeno, não sei nem se vai valer a pena, porque não é sobre o saldo da conta, é sobre o juro. É a diferença, na verdade. É a diferença do juro, da taxa aplicada para a taxa pedida. Essa pessoa que trabalhou registrada, ela pode entrar no site da Caixa, que é www.caixa.gov.br, e lá tem um ícone que ela consegue, teoricamente, pegar esse extrato das contas vinculadas inativas. Por que eu digo teoricamente? Porque para que isso aconteça, todo o cadastro dele no site da Caixa tem que estar correto. Tem que estar correto. Há algumas pessoas que têm problemas e precisam ir pessoalmente nas agências. Eu sou um caso desse. Até outro dia perguntei para sua irmã, porque ela falou, você tem que buscar na internet. Eu vou lá, entrei, não bate o nome da minha mãe com o meu. Eu falei, mas está lá, o nome da minha mãe está certo, o meu está certo, e ela disse que não bate. Não bate aonde? Então tem que ir pessoalmente na Caixa e ver o que está acontecendo. É porque alguma empresa deve ter feito o seu cadastro da conta vinculada com dados equivocados. Entendi. Porque, na verdade, os cadastros não são da Caixa Econômica. São da empresa. As empresas é que retransmitem isso para ela. E isso vale também para o INSS, para a aposentadoria. Exato, exatamente. O INSS pode ter o mesmo problema no momento de uma aposentadoria. Entendi. E aí eles podem pedir complementação de documentação, cópia de ficha de registro, enfim. Outra coisa importante na Caixa Econômica é que eu vejo muitos clientes vão nos dizer no escritório que foram pessoalmente, porque não conseguiram pegar via site, Sim. E chegaram lá e o funcionário disse que não tinha extrato nenhum. Ocorre um grande equívoco por alguns funcionários que, com despreparo total para atender, vão na base ativa da conta vinculada. E tem que ser na base E, às vezes, esses extratos estão na base inativa, porque a Caixa ela faz uma subdivisão absurda no sistema dela. E, então, tem que insistir, tem que procurar falar com alguém superior a esse atendente, quando essa hipótese acontecer, e insistir que você quer o extrato da sua conta da empresa tal, conforme a carteira. Porque mesmo que isso esteja inativo há 30 anos, supondo, né? Isso vai estar no sistema. Em algum lugar ali. Em algum lugar do sistema vai estar. É só a pessoa ter boa vontade e procurar. E entrar na base certa, que eu falo, né? Então, são várias coisas. Não dá certo no site, aí pega um funcionário lá que não tem muito conhecimento, a pessoa fica sem o extrato. Ou tenta resolver na mesma agência, ou troca de agência, até conseguir esse documento. Porque, de certa forma, não sei se eventualmente existe uma orientação da Caixa para dificultar, né? Ao máximo. Essa entrega desse documento, porque são processos que vão custar milhões em caso de ganho na Justiça. Tá certo. Jô, obrigado pela participação mais uma vez. Foi esclarecedora a sua participação, como sempre. Volte outras vezes, porque com certeza assuntos como esse são de interesse da nossa comunidade. E para quem quiser mais informações, está aparecendo aí na telinha aí o e-mail e a fanpage da Josiane e da Adriana. E aí vocês podem entrar em contato e tirar dúvida com elas lá, tá certo? Jô, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Você de casa não saia daí, daqui a pouco eu estou de volta com mais um convidado aqui no nosso Papo Livre.